O ninja que Kishimoto matou por ser quebrado demais é Uchiha Shisui. O potencial que ele tinha para o futuro abordando um dos genjutsus mais poderosos do verso, o Koto Amatsukami, é realmente insano se pararmos para analisar as situações onde ele iria reinar. Até porque, se Shisui ficasse com os dois olhos intactos, poderíamos dizer que os deuses celestiais causariam muitos problemas ao roteiro de Naruto como um todo, pois o seu poder ocular sempre foi um dos mais procurados e temidos, já que um jogo de Naruto recentemente provou o quão poderoso seria o seu desenvolvimento. Uchiha Shisui foi um dos shinobis mais habilidosos dentro da história de Naruto e que merecia mais profundidade por ter sido aí um pilar importante na história de Uchiha Itachi e de ter adotado, assim como poucos Uchihas, a vontade do fogo de Hashirama. Konoha no Shanshin era o apelido que Shisui, o teleportador, fez o seu nome ser mundialmente conhecido, deixando os inimigos espantados devido à sua incrível agilidade, como vimos ele e o Itachi quando crianças, enfrentando o ninja Zanbu sem dificuldades, mas o maior, com o Uchiha Shisui colocando os oponentes de outras vilas para dormir, com um genjutsu a longa distância, como rolou com o esquadrão do Ao da névoa com o Byakugan. Os maiores ninjas especialistas em genjutsu, ou melhor, os melhores Uchihas em genjutsu, Shisui e Itachi, são capazes de colocar os seus alvos em uma confusão mental sem haver contatos visuais, como também se tiver ligado a algum dos 5 sentidos, atacando totalmente o sistema nervoso deles, alterando completamente o fluxo de chakra. Uma única vez que o roteiro trollou as habilidades visuais de Shisui foi contra o Danzou na surdina, arrancando um de seus olhos, já que ele não esperava que um dos líderes da vila usaria o Izanagi como uma carta na manga para se livrar de um genjutsu. Analisando aí toda a jornada de Shisui em Naruto, conseguimos também enxergar que no futuro ele seria um ninja que talvez só o roteiro fosse capaz de o parar, devido ao fato de que todos os Uchihas evoluíram seus poderes visuais de uma forma avassaladora. Isso engloba até os que não eram Uchihas, pois Itachi conseguiu 3 habilidades, Amaterasu, Tsukuyomi e o Susanoo, fora da curva, com 2 artefatos lendários. O Sasuke conseguiu o Kagutsuki, controlando as chamas do Amaterasu, o Susanoo com aquelas flechas, fora depois o Rinnegan. Tivemos o Madara com o Super Susanoo, Obito e Kakashi usando e abusando do poder do Kamui, e o Kakashi em específico contra a Kaguya com o Kamui Haikiri e o Kamui Shuriken, indicando que se o Shisui tivesse vivo e com os 2 olhos intactos, ele com certeza teria habilidades aprimoradas que deixariam a sua existência ainda mais relevante no universo de Naruto. O jutsu de deslocamento instantâneo para criar os seus clones de rastro, como ocorreu contra os ninjas Elite Danbu sendo ainda bem jovem, possuía os genjutsus do Sharingan, mesmo não tendo tanta profundidade, vamos dizer, nas histórias. Os jutsus padrões dos Uchihas com o elemento fogo tinham uma agilidade excepcional, mas o principal, despertou um dos poderes visuais mais quebrados e roubados de toda a obra que poderiam mudar qualquer segmento. Imagine então aí uma reunião de 5 Kages como aconteceu com o Danzou, só que com o Shisui ao lado do Hiruzen, só colocando ladainha na mente dos outros Kages, ou melhor, imagina se o roteiro de Naruto não fosse tão traiçoeiro como foi para o Shisui. Afinal de contas, ao mencionar o seu poder e o que ele seria capaz perante ao Hiruzen e o Danzou, que era o chefe da Anbu Raiz e um dos conselheiros da vila, que o destino do Shisui foi completamente mudado devido ao impacto que o incrível jutsu de Shisui poderia saciar as vontades de Danzou em Konoha, fazendo o que lhe bem entender. O erro de Shisui, ou melhor, do roteiro em Naruto, é de que o mais inteligente a se fazer seria o que o Fugaku fez basicamente com o seu Mangekyo Sharingan, o mantendo completamente em segredo, esperando a hora exata de usá-lo, pois é quando o Shisui se encontra com Itachi, falando sobre o golpe de estado que os Uchihas estavam planejando, que eu acredito que é nesse momento que o Shisui já deveria ter usado o Koto Amatsukami no Fugaku, pois ele era a mente pensante, o grande líder que estava aí alimentando a revolta dos Uchihas sobre as suspeitas do ataque antigamente da Kyuubi, que todos sabemos que é o Obito, e de ter-os também mandado para uma parte isolada de Konoha como um meio melhor de observá-los. O Shisui ele teria aí um grande as na cartola que poderia mudar em muito o desenrolar da história como um todo, até porque é depois da missão da névoa, onde ele parou os ninjas do esquadrão do Ao com um genjutsu a longa distância, que ele pediu para o próprio terceiro Hokage uma prioridade nesse caso dos Uchihas, para que ambos conseguissem confiar um no outro novamente. E bom, o Hiruzen deu passe livre para o Shisui ser o cabeça da missão de reconciliação
entre clã Uchiha e Konoha, mas nem fazendo ideia do quão sujo o Danzou seria ao ponto de roubar um de seus olhos. Se o Shisui não tivesse morrido e ficasse com os 2 olhos, tudo mudaria a seu favor. Desde lideranças, inimigos, a Akatsuki, podendo ter impedido até a 4ª Grande Guerra de ter acontecido. Vale a pena lembrar também que o Shisui ele poderia usar o Koto Matsukami mais vezes com os 2 olhos, por ter sido o usuário original a despertar o incrível Genjutsu. A regra de esperar 10 anos, a menos que tenha aí o chakra de Hashirama ou o chakra da Kyuubi, para adiantar o processo, cabe a outros indivíduos. Então o Shisui vivo poderia mudar muitos acontecimentos sem os próprios inimigos saberem o motivo. O Koto Matsukami, de tão brabo que era, ordenou que Shisui protegesse Konoha até depois de morto, como rolou na 4ª Grande Guerra com o Edo Tensei, já que foi um de seus olhos que estavam implantados no corpo do Itachi que ele confiou a Naruto por possuir a mesma alma que seu antigo amigo, que nesse caso era considerado como se fosse um irmão mais velho. Apagar a presença de Itachi em pleno Edo Tensei foi a chave para que ele impedisse o detentor do Jutsu, protegendo Konoha mais uma vez como um orgulhoso ninja da Folha que adotou a vontade do fogo de Hashirama que poucos Uchihas fizeram na história. O potencial do Shisui foi tão absurdo que ele conseguiu despertar o Susanoo, mesmo tendo apenas um olho, coisa que o Obito não conseguiu, mesmo que tenha sido também para um material de jogo do Ninja Storm, que sim, isso não foi uma parada feita pelos desenvolvedores sem o aval do Kishimoto, até porque o Susanoo do Shisui é tão oficial, mas tão oficial, que a arma dele foi ilustrada na arte de comemoração da votação mundial da Naruto P99. O Susanoo normal do Shisui possui uma lança em formato de espiral, parecendo a de um cavaleiro lanceiro, sendo capaz de lançar agulhas de chakra como ocorreu contra o esquadrão do Danzou que o perseguiu, e o Susanoo perfeito, um poder tão insano que a sua lança acaba ficando em um estado gigante, capaz de fazer marcas no solo onde ele vai perfurar e sendo também capaz de transformar a própria arma em uma lança de fogo e também de soltar agulhas pelo céu, mostrando que os 2 olhos do Shisui faria assim um grande estrago de acordo com o jogo de Naruto Mobile. O próprio roteiro de Naruto nerfou os olhos do Shisui por conta de ser, é claro, uma habilidade totalmente broken, por isso que colocaram esse contexto de que não Uchihas, ou sem ser o detentor do Jutsu, teria aquele famoso delay de 10 anos para usar novamente, ao menos que você tenha as células de Senju Hashirama, coisa que o Danzou estava apto a utilizar e utilizou no Mifune na reunião dos 5 Kages pré-4ª Grande Guerra, como também de que na luta contra o Sasuke o Danzou também afirmou que demoraria mais um pouco para usar o poder novamente do Mangekyo roubado do Shisui em Obito por ter usado na reunião. Detalhe que quando o Danzou ele tirou as faixas que cobriam o olho de Shisui por conta de ter passado o tempo quase que necessário para usar o Koto Matsukami mais uma vez, graças às células de Hashirama que o Danzou tinha, que a movimentação dele acabou ficando bem diferenciada por conta dos poderes visuais de Shisui ser completamente quebrado. Isso fica comprovado quando temos o Obito comentando sobre a sua movimentação e o olho. Sobre o uso do Koto Matsukami no Obito que o Danzou tanto queria, seja para ocultar as informações que ele tinha da missão do Itachi com o clã Uchiha ou outros quesitos, que o Obito queria os olhos de Shisui, como foi mostrado após a derrota do Danzou, porém ninguém contando de que ele destruiria o seu próprio corpo com o selo do Tretagrama Reverso. Até o Kakashi, que não era um Uchiha, ele usava o poder do Kamui tranquilamente, mesmo o Sharingan drenando, é claro, uma boa parte do seu chakra, que fica também mais do que claro do porquê que eles jogaram uma regra apenas para o olho de Shisui em não Uchihas e até em Uchihas diferentes. O Madara usou, por exemplo, o Kamui com extrema facilidade pela primeira vez quando rouba o olho do Kakashi no meio do caminho para pegar um Rinnegan de volta. Contudo, imagine então se fosse um olho do Shisui. O que ele ou o Obito poderia fazer no Naruto, o que o Sasuke poderia ter feito se conseguisse os olhos, mas o maior. E se o Itachi tivesse usado o olho também antes aí no seu pai Fugaku, o líder do clã na época? Será que isso já não seria o suficiente para conter o golpe de estado que os Uchihas estavam armando contra Konoha? Fica bem óbvio que o Kishimoto teve que matar o Uchiha Shisui e tirar os seus poderes da história, porque senão tudo ficaria perigoso, até porque até a morte do Shisui é uma coisa que intriga, porque se não teve corpo, muita gente acredita que ele poderia estar vivo.
por isso o Kabuto não usou o Edo Tensei nele. Só que por outro lado, sabemos que o Shisui era um baita ninja inteligente, sabia que se ficasse vivo, que o seu corpo e a sua mente continham informações importantes que não poderia cair nas mãos inimigas. Então, o porquê, de acordo aí com vários comentários também em Naruto, que o corpo de um ninja é um tesouro cheio de informações, revelando que o Uchiha Shisui pode ter destruído seu corpo com um selo especial, estilo que o Danzou fez, ou se não com uma técnica que apenas ele tinha capacidade de executar, até porque não podemos esquecer que ele foi um ninja Anbu, e Anbu também possuía esse aspecto aí de proteger as informações, custe o que custar. O Uchiha Shisui também dificilmente ele viveria em uma nação diferente como um refugiado de guerra ou coisa do tipo, sabendo que Konoha estava enfrentando na época. O mais correto a se pensar e analisar é de que Shisui se autodestruiu para não deixar rastros nem informações. Afinal, a sua frase mais importante que Itachi sempre ressalta é que um ninja protege através das sombras.